Ora, muito boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do Jogo na Mesa. Connosco em estúdio para comentar a atualidade esportiva temos Telmo Monteiro do Porto, Daniel Monteiro do Sporting e Rui Bahia do Benfica. E comecemos pela vitória por 1-0 do Porto sobre o Benfica, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. Telmo, um grande jogo de futebol em que mais uma vez a defesa do Porto esteve irrepreensível e a ser inclusive um desses defesas, Bednarek, a fazer o único gol da partida. Como viste o encontro? Boa noite, Pedro, boa noite, caros colegas de painel, boa noite, ouvintes da Rádio Altitude. Bom, foi um bom jogo de futebol, como tu acabaste de dizer, entre duas equipas muito bem preparadas, com uma boa surpresa e resposta do próprio Benfica em campo, sobretudo na segunda parte. O Porto, eu estava a ver o jogo e marcou, salvo erro, ao minuto 15, o primeiro golo. 15. A partir daí teve duas oportunidades com duas grandes defesas do Turbin e na primeira parte ficou-se por aí e foi aguentar o resultado com uma boa réplica do Benfica. O Benfica surpreendeu-me pela motivação, quer dizer, depois daquele estágio fechados no Seixal, é evidente que as doses de motivação e olhando também para a perspectiva de conquista de títulos esta época, aquele jogo era de extrema importância para o Benfica, e assim também como para o Porto. Na segunda parte, o Porto não conseguiu sair com transições de bola, não conseguiu fazer uma jogada em contínuo, não conseguiu jogar no meio-campo ou no último terço do ataque e não criou grandes situações ou nenhumas mesmo de golo. Acabou por ser uma segunda parte dominada pelo Benfica, com aquele grande momento ao minuto 90 que o Pavlidis não marcou por mera infelicidade do jogador. Portanto, foi um jogo muito bom, foi um jogo muito musculado, foi um verdadeiro duelo entre duas boas equipas, onde o Porto limitou-se a defender o resultado com muito sucesso e pronto, há ali algumas notas, eu confesso, estava a ver, depois a imprensa publicou muito o ADN do Porto, um golo semelhante com o Jorge Costa, e eu estava-me a lembrar, estava a ver o jogo e estava-me a lembrar daquela resiliência, daquela atitude em campo dos jogadores do Porto, que cheguei a ver há uns anos atrás, há mais de uma década, e que nos levou à conquista de títulos nacionais e também europeus. O sofrer. E também me estava a lembrar de que aquele tipo de jogo que o Porto estava a fazer com o Farioli, chegou a fazê-lo com o José Mourinho quando conquistou campeonatos e algumas taças, uma pelo menos, taça europeia, porque foi uma Liga Europa e foi uma Liga dos Campeões. E o saber sofrer efetivamente está muito no ADN do Porto. Rui, como é que tu viste este encontro? E aquela lesão de Richard Rios, que impacto é que pode vir a ter? Já houve um jogo até a posterior disso, mas que impacto é que pode vir a ter esta lesão supostamente prolongada de Richard Rios? Ora então, muito boa noite aqui aos presentes e aos nossos ouvintes. Ora bem, isto era um jogo em que o Benfica vinha de ser eliminado da Taça da Liga pelo Braga e que vinha um jogo para a Taça de Portugal na pior altura. No entanto, eu já perspectivava que não tivesse tantas dificuldades, porque o jogo do Porto acaba por ser um jogo mais pautado, sem muita velocidade, é fácil ler o jogo sem do muitos Porto, extremos, e veio a verificar-se isso mesmo. O Benfica até entra logo de imediato, entra até bem, depois o Porto acaba ali por equilibrar,
surge aquele golo ao minuto 15 que é, pronto, foi um anão a cobrir um gigante e ele só teve que meter a cabeça, foi ali, pronto. Essa foi a expressão do Mourinho, não foi? Não ouvi. Não foi Mourinho que disse não. que temos anões a cobrir Olha, gigantes, foi. Olha, então mas não ouvi mesmo, não conheço. Porque vê-se que ele, a cabeça do Barreiro dava pelo pescoço do outro e ali atrás e veio o cabeceamento e deu o golo. Depois, a partir dali, o Benfica equilibrou. O Benfica, e já vem sendo normal no Dragão, o Porto ter menos posse de bola que os adversários, já aconteceu e desta vez continua a acontecer. Mas o Benfica tem uma grande dificuldade. O Benfica, se não sofre aquele gol tão cedo, talvez as coisas fossem um bocadinho melhores. O Benfica tem essa dificuldade em sofrer o golo depois de ter a pressão, de ter a profundidade para ir à baliza. Dominou efetivamente, as oportunidades não foram muitas. Na primeira parte houve uma grande oportunidade para cada lado, defendida pelos guarda-redes, mas, quer dizer, pelo jogo jogado na primeira parte, quem marcou o golo sai a vencer. Depois, na segunda parte, o Benfica entra muito melhor. O Benfica entra melhor. A segunda parte é totalmente do Benfica. Totalmente. O Porto não teve uma oportunidade de golo que se pudesse dizer. Teve um remate até só à baliza. E já referiu aqui, e contrariamente vou contrariar o Pedro, quando disse com uma defesa irrepreensível, só ficou irrepreensível porque o defesa ali naquele caso foi o Pavlidis, porque também contam. também, mas estava vestido de vermelho, porque é realmente um falhanço, que aquilo era tão fácil que ele diz assim: isto já está cantado, e afinal de contas não cantou. Agora, o que eu tenho aqui a dizer já é que isto não se entende como é que este futebol português consegue andar para a frente. Temos um árbitro que declarou uma situação nos balneários, veio uma multa de 12 mil euros, nem que fosse de 120, o Porto não se importava de pagar, porque é com dinheiro que não é com dinheiro que se leva a bom porto este tipo de atitudes que se verificam. Depois, a posteriori, o Porto faz uma queixa sobre o árbitro, onde é aberto um processo que está arquivado, onde é aberto um processo, e está o processo aberto e mandam este árbitro para a fogueira. Para a fogueira. Para esperar. Opa, se te queimares, já estamos safos e ficas chamuscado para sempre. Se fizeres uma coisa boa, a posteriori do jogo, arquivam o processo. Isto há qualquer coisa que não está efetivamente bem no futebol português. E viu-se que o árbitro entrou condicionado. Logo na primeira jogada ou segunda, na linha lateral, quando há ali um jogador do Porto e do Benfica que cai, foi com o Prestiani, e cai fora da linha, há um Kevior que vem lá do meio campo dele, devagarinho, chega ao pé do Prestiani e pumba, atira-o para o chão. E o árbitro ali só tinha que mostrar amarelo, mas viu-se logo que estava totalmente condicionado, no sentido que, eu não sei bem o que é hei de fazer aqui. E este tipo de situações, depois entraram, eles viram, pronto, o árbitro está, a seguir é um do Benfica que também atira com o Porto, devia também levar outro cartão amarelo, não leva. E depois temos outra situação que eu não chego a entender. É que fala-se muito da BTV, não é? Quando não mostra as imagens, quando não sei o quê. Mas temos depois contigo uma Sport TV, que ao pé da BTV é um gigante. Tem toda a tecnologia, a mais fina de todo coisa, e não consegue mostrar, quando aproxima a imagem de um pisão, a imagem fica turva. Não há condições para levar ver aquela imagem em condições. São estas coisas. A estrelinha de campeão, fácil, está-se a ver que o Porto tem-se a ver-se o número de jogos que tem ganho pela margem mínima, mas isso não quer dizer nada. Ganha, acabou, é tal estrelinha, mas a acompanhar um bocado essa estrelinha, há ali situações que depois deixam as pessoas a pensar.
E não há necessidade, não há, porque isto criticamos só de um lado, mas depois temos que ver também o outro. E afinal, não é só mal nem de uns nem de outros. Agora, para bem do futebol, isto tem que ser clarificado e vamos ver mais à frente que temos que realmente, e eu vi a declaração do presidente da arbitragem, do Conselho de Arbitragem, dizer que ali não queimavam ninguém, não defendiam os árbitros até à última. Isto que se passou com o Fábio Veríssimo é grave, isto não se passa em empresa nenhuma. Em qualquer empresa, se tens um processo, ficas resguardado, nem se calhar vais trabalhar enquanto o processo não for. Aqui não, deixa o homem andar este tempo todo a ver o que é que iria dar o processo, o que é que não iria, o que é que estavam a fazer, e depois gozam com ele. Passado 2 dias arquivam o processo. Então tinham-no feito antes, para o homem ir até descansado. Mas resumindo e concluindo neste jogo, é uma vitória do Porto, marcou o golo, mas merecia ir a prolongamento. Este jogo ia a prolongamento. O jogo em si era justo, um empate pelo que as duas equipas fizeram e produziram, e aquilo que o Benfica falhou mesmo na parte final, era um prolongamento, dava jeito, porque em si até nem houve casos de no fundo é assim, pareceu-me, tirando um ou outro pormenor, falaste aí efetivamente do Pisão, que não se vê bem, pronto, não se vê. Rui, ficamos entre aspas, mas no fundo, com este condicionalismo todo, até acho que foi uma arbitragem satisfatória. Não, tirando aqueles primeiros minutos em que ele não quis intervir, porque se fosse outro jogo qualquer, ou outro árbitro, eu dizia assim, toma já lá o amarelo, que é para acalmar o jogo. Mas os jogadores até acabaram por ajudar. Sendo um jogo viril, não ultrapassou os limites, havendo o nariz fraturado, mas também houve um braço. Tínhamos feito a questão do Pedro, do Rio. Exatamente. O Rios caiu mal. Aquilo há ali um encontro entre dois jogadores. Ele bate com o cotovelo e que sofre ali uma coisa. Agora, consequências. Eu sinceramente. Supostamente é 3 semanas ou 1 mês e uma semana. Mas 3 a 5 semanas. Eu acho que até foi bom ter acontecido isso. Já vai. Não, descansa um bocado. Descansa. São 3 semanas a descansar. Parece o discurso do Coutrinho. Isto foi uma coisa má. O rapaz já está a jogar há um ano consecutivamente. Claro. Se descansar um bocadinho, até pode vir mais fresco, com outra ideia, mais claras, não é? Agora, isto acontece, são coisas que foi um jogo muito interessante. Pegas nos descansos, mas por acaso não hoje vi uma publicação de alguém que dizia que o que o Farioli está neste momento a fazer no Porto é algo muito peculiar, porque geralmente um treinador tem 11 titulares e tem suplentes para o resto da época, em que o titular faz 10 jogos, o suplente faz 1. O Farioli tem rotação de titulares, em que, por exemplo, o Rodrigo Moura joga 10, o Veiga joga outros 10, depois o Moura volta a jogar 10. Mas são sempre, precisamente. Concordas com este sistema do Farioli, de rotação de titulares? Que tem os seus contras, não é? Pedro, eu concordo e não é bem rotação de titulares, porque o Moura nunca foi titular. Já foi foi um jogo. Entra é mais. Sem dúvida alguma concordo. Porquê? Porque, por exemplo, o 11 inicial contra o Benfica teve algumas surpresas. Até a entrada do Tiago Silva. Correto? A estreia, que não se deu conta de que tinha entrado um jogador que tinha feito uma semana de treino, e o Kivior a defesa esquerda, não é? Também exatamente, e o Kivior a defesa esquerdo. Portanto, aquele 11 surpreendeu-me. E creio que também teria surpreendido o Benfica, pelo menos nos primeiros instantes. Agora, esta rotação, eu creio que o Porto tem 15, 16 jogadores muito rotinados no sistema tático. E que isso é importante, essa rotação. Porquê? Porque com a intensidade com que o Porto joga, agora já não é intensidade no meio-campo do adversário a tentar pressionar as saídas de bola
e a primeira fase de construção dos adversários. O Porto está a defender mais atrás, mas também está a defender mais atrás porque era impossível continuar naquele sistema. Mas para isso é importante esta rotatividade, e em alguns jogos, o caso do Guimarães é outro dos jogos em que joga o Borja Sainz e outro jogador que também, por norma, não é titular, mas esta rotatividade, ou seja, o 11 é constituído por 15, 16 jogadores. Jogaram os dois espanhóis, um é o Borja e o outro é... E agora não me estou aqui a lembrar o Gabri Veiga. O Gabri Veiga, exatamente. Também é espanhol, não é? Exatamente, também é espanhol. Portanto, esta rotatividade perante aquele sistema de jogo é absolutamente necessária. Daniel, tu não sei se tinhas alguma preferência neste jogo, mas foi um bom jogo para se ver de cadeirinha. Sim, preferência não tinha. Antes de mais, boa noite. Não tinha preferência. É aquele jogo que uma pessoa vê na expectativa a ver, porque é sempre um jogo quente e é interessante acompanhar. Já foi quase tudo dito, teve duas partes distintas, o Porto mais na primeira, o Benfica mais na segunda. Eu confesso que houve ali momentos em que, vendo a forma como o Porto estava a sair de pressão e a conseguir quebrar linhas na defesa do Benfica, que achei que aquilo se fosse agigantar e que pudesse construir ali um resultado interessante, até porque depois do golo tem logo uma grande oportunidade para o segundo que o Trubin defendeu. Mas também me surpreendeu a resposta do Benfica, que conseguiu pegar no jogo, respondeu, mas depois era muito bom a chegar à área, mas mal a decidir lá na frente. Não teve acerto na finalização. Claro que o expoente disto é logo aquele lance caricato do Pavlídas, que eu como sportingista levava a toda a hora com a história do Brian Ruiz. Este aqui foi bastante parecido. Mas de resto, nem mesmo a nível de polémicas, não foi um jogo que fosse muito quesilento. Teve ali à beira do intervalo aquele que se pegaram ali 2 ou 3 jogadores, mas é aquela velha máxima do futebol: quem marca ganha, quem não marca sofre. E o Porto, concretizando, não podemos estar a dizer que é injusto, é o que é. Assim, concordo com o Rui que se calhar o prolongamento era merecido, para termos ali mais meia hora de futebol bem disputado, mas pronto, o Porto seguiu em frente e agora, se o Sporting ultrapassar o AVS, lá vamos encontrar-nos nas meias finais. Já é nas meias finais? É nas meias finais, a 2 mãos, exato. Primeiro Alvalade e depois Dragão, se não me engano. Sim. Pronto, isso. Só que aquela questão do possível penalti eu também não consegui ver, e o que me dá a entender é que aquilo, o VAR assinala quando tem certeza que existe alguma coisa, e não consegue ter a certeza. A questão nós é que não temos a certeza. Eu não acredito que o VAR não tenha lá imagens daquelas, que não há uma imagem que apresente tudo. É a primeira vez que se vê em qualquer transmissão que, quando a objetiva aumenta para ver o coisa, fica tudo barrado. Distorcido. Comprar lentes melhores. Distorcida. E aquela frase do Mourinho ficou-me aqui, a dos anões a cobrir os gigantes. Quer dizer, quando é ele... Aqui, o Rui não ouviu, mas a mente pensa igual, e ele reproduziu a frase. Eu agora, quando estava a dizer um de meio metro, digo, um anão, pronto. Sim, mas quer dizer, não é o treinador que os coloca lá, que define as marcações. Agora vamos entrar no ponto do treinador. Sim. Ele não pode dizer uma coisa destas, foi ele que o mandou marcar. Exatamente, ele é que define as marcações. O Bednarek é provavelmente dos mais altos em campo, então tem que ter os mais altos a marcar, não é? Eu sobre o Mourinho depois queria dizer, desculpa. Sim, mas já terminei, achei estranha esta, porque quer dizer, mas o que costumam fazer aqui é os mais altos costumam ficar à zona e depois metem os mais pequenos no individual, para quando os centrais vão para a zona onde estão a zona, estão lá os jogadores mais altos. Ou seja, os pequenos ficam só para estorvar, mas houve ali uma falha qualquer na zona também que... Provavelmente. Ele também, eu sinceramente, depois de ver lá as flash interviews, isto ou aquilo, eu não tenho paciência para estar à espera e já sabe o que vão dizer. Também houve qualquer coisa, ele depois falou na ausência, tocou na ausência do Otamendi. Pergunto, era o Otamendi que se calhar ia cobrir o outro? Estaria a pensar, quer dizer, há ali muitos. O Mourinho, já agora que estamos a falar do Mourinho, eu quero dizer que o Mourinho, eu estava
com muitas expectativas depois do jogo com a conferência de imprensa. E depois de tudo aquilo que temos ouvido ao Mourinho nas conferências de imprensa, eu acho que o Mourinho foi um gentleman no Dragão e que desceu à terra no comentário desportivo. Acho que foi desde... No pós-jogo. No pós-jogo, exatamente, porque eu acho que o Mourinho foi no pós-jogo foi a melhor análise que ele fez ao decorrer do jogo, que assentou os pés, foi um gentleman e percebeu que efetivamente houve ali momentos em que o jogo do Futebol Clube do Porto é aquele mesmo. E acho que o Dragão fez-lhe uma limpeza e se calhar até lhe fez bem à memória do Mourinho sentir aquele ambiente. Mas pegas nisso e... Pego nisso. Mas sim. Como é que viste as declarações? Não sei se ouviste as declarações da antevisão em que ele diz que o Porto é previsível. É muito previsível. Fácil é de fácil leitura. Fácil de ler, mas difícil de bater ou qualquer coisa assim. Como é que reagiste a essas declarações? Eu reagi a uma declaração típica do Mourinho. Mas deu fome? Achas que deu fome aos jogadores este tipo de... Sem dúvida alguma. Ele preparou, eles devem ter passado intensivamente os jogos todos do Porto, as 17 jornadas, mais os da Taça da Liga, mais os da Taça de Portugal. Mais da Europa. Exatamente, e é evidente, o sistema do Futebol Clube do Porto não difere muito, aliás é a grande crítica que se fazem os entendidos da tática ao Farioli, é que muda os jogadores, mas o sistema tático mantém-se, ok? O Mourinho a fazer aquela afirmação, eu realmente não considerei descabido. Acho que deu força aos jogadores do Benfica, mas então aos do Porto duplicou a vontade deles ganharem ao Benfica. Estás a perceber? Não sei se houve por usando lado... a expressão do Varandas, foi gasolina. Prontos, mas o Porto utiliza mais uns pósteres sobre as declarações dos adversários. Estás a perceber? E depois estava muito curioso, porque na antevisão ele faz essa declaração depois do jogo, onde concordo, e se repararem, eu disse aqui isso, o Rui é que reforçou que havia necessidade de um prolongamento, não me escandalizava nada, e estava muito curioso com as afirmações do Mourinho. Porque o Mourinho finalmente naquele jogo, eu não ouvi agora as do Rio Ave, do Rio Ave, e depois já lá vamos, do Rio Ave, que não percebe nada de tática nem de... Foi pôs os pés assentes na terra e foi um gentleman a analisar o jogo e só valoriza o Mourinho O Sporting adiou o jogo a contar para a taça com o AVS e só jogou no dia 16, dia em que recebeu e venceu o Casa Pia por 3-0. Golos de Gianni Catamo aos minutos 38 e 43 e de Daniel Bragança ao minuto 78. Daniel, alguns regressos e até uma estreia no jogo que teve um resultado até desnivelado, mas se calhar a exibição não foi tão desnivelada. Mas o que é que podemos esperar de um Sporting que começa a ter estes regressos e também estas estreias com estas novas contratações? Bom, sim, os regressos, quando há estas fases, já o ano passado, isto é, assim, estou a dizer as mesmas coisas do ano passado, há estas fases em que temos uma enxurrada de lesões, e que é importante, se durante essa fase de muitas lesões se conseguem manter os resultados mais ou menos sem grandes perdas, depois permite atacar a reta final com regressados de lesão. E é uma certa esperança que seja isso que esteja a acontecer, porque, quer dizer, o Catamo manteve a forma na CAN, regressou em excelente nível, foi sempre uma seta apontada ao ataque. E depois os que vêm regressando agora de lesão, não é o caso do Diomande, que ainda trouxe uma lesão às costas, deve ter arranjado no avião, porque ele jogou para aí 1 minuto. Não sei como é que foi a lesão dele. Mas, quer dizer, a exibição não foi brilhante, concordo com isso, mas também o Casa Pia foi muito pouquinho. Foi uma equipa fraca e consegue às vezes ainda ter ali
Rematou uma vez à baliza em todo Consegue Foi, ainda ter ali estava a às vezes pensar nisso. uma certa solidez defensiva quando faz quando Duas. põe ali Duas. o veteraníssimo no meio, mas o veterano viu um amarelo cedo e depois saiu lesionado, e ali aquilo descaiu, foi um descalabro da defesa, porque o Sporting não teve problemas e fez chegou aos 2 primeiros golos de formas completamente diferentes. Claro que o primeiro um bocado feliz, ao ressalto que desvia e enganou o guarda-redes. O segundo é uma jogada que também já tem vindo a ser bastante repetida no Sporting do Rui Borges, que é a profundidade, a procura da profundidade. Tenho que destacar não só o domínio e finalização do Geni, mas uma assistência fantástica do Gonçalo Inácio, que li. Ele que nem está em grande forma este ano, mas li uma estatística engraçada que nos últimos 10 anos é destacadamente o central que tem mais assistências para golo. Acho que ele tem 11 e o segundo tem para aí 7. Tinha 8. Pronto. É uma mais-valia do jogo do Inácio para... Sim, não sendo talvez o central que defende melhor no planeta, não é, mas é destacado neste quesito. Até a nível de estatística a nível europeu, dos centrais que consegue ganhar mais como é que chama? São os passes. Tem um nome, pronto, que fazem com que a equipa avance em posse de bola mais de X metros, exatamente, quebrar linhas. Destacar, é impossível falar deste jogo sem destacar o Daniel Bragança, porque é um rapaz que tem tido um azar tremendo. É um rapaz que acho que eu já não digo um menino, porque ele já não é menino, ele já tem 26. É um jogador que está a aproximar-se de, se calhar, do auge 26. Que terá na carreira, que poderia ser maior se não tivesse tido estas infelicidades, mas merece que este esteja a conseguir se suplantar. E este regresso, logo marcando um golo, é bonito. A forma como ele foi saudado por todo o plantel, foi bonito de se ver no estádio, e toda a gente sentiu que aquilo era realmente um exorcizar quase. E quanto ao jogo não há assim muito mais a dizer. Há ali umas questões de arbitragem que eu não concordo. Acho que o árbitro quis ser protagonista neste caso ali em uns cartões, e a expulsão ao fim também pareceu disparatada, mas não me parece que tenha sido nada que tenha tido impacto no jogo, que o jogo já estava mais que decidido. Só queria concluir aqui a análise deste jogo aqui com uma referência ao Rui Borges. Que o Rui Borges, eu falei do Bragança no auge, o Rui Borges também é um treinador que estará provavelmente, e acho que todos concordam, provavelmente no patamar mais alto que terá na carreira. Não vemos o Rui Borges como um treinador que deu um salto para um grande clube europeu, e possivelmente este será a cadeira de sonho. E digo isto, começo por dizer isto para depois lhe fazer o elogio. Jogou com um lateral a central, jogou com um lateral direito na esquerda, no qual foi muito inteligente, porque podia ter optado por colocar o Vajanides na esquerda, que é um lateral mais ofensivo que o Fresneda, mas colocando-o na esquerda ficaria com ele um pouco limitado ofensivamente, então optou por manter o pendor ofensivo dele na direita, e o Fresneda, que já é mais defensivo, colocá-lo na esquerda, mas que já está limitado, e opta a aproveitar a parte defensiva. Jogou com um 8 a trinco e um banco de jogadores que ou estavam tocados ou ainda não sequer tinham tocado na bola, porque eram miúdos que ainda mal fazem a barba. E tudo isto, e não se lhe houve uma queixa, não se lhe houve uma reclamação. Não pede jogadores de forma dissimulada nas conferências de imprensa. Depois de ter feito a época ano passado, quase 100 médios, em consequência do plantel que o Amorim tinha montado para ele, que não foi a escolha dele, o Amorim quis um plantel com poucos médios. Em consequência das lesões, ele teve que concluir a época quase sem médios, e pede-se-lhe quase que domine o jogo, que domine o meio campo sem médios, quando nem o próprio Guardiola consegue fazer esse tipo de jogo sem médios. Mas ele sempre revelou capacidade para se adaptar. E concluindo, eu já o elogiei e já o critiquei quando se justifica, porque não acho que seja um treinador brilhante, mas acho que é um treinador que é pouco valorizado para aquilo que joga, pouco valorizado para a inteligência que revela, e acima de tudo é um treinador com uma postura
íntegra e humanamente, que acho que é de louvar, e tinha que deixar aqui o meu elogio ao Rui Borges pela fase difícil e a forma que ele como conseguiu chegar-se à frente. E disseste isso tudo, mas não falaste da estreia que houve neste jogo, que foi o Luís Guilherme, a nova contratação do Sporting. Eu não acho que tenha dado muito nas vistas. Substituiu o Daniel Bragança, não foi? Que foi, sim, saiu para entrar. Não acho que tenha feito um mau jogo, não acho que tenha brilhado por aí além. Pelo que eu percebi das palavras do Rui Borges, ele ficou agradado com os detalhes, com pormenores daquilo que viu. Acho que é daqueles jogadores que, a reavaliar, pronto, terá-se oportunidade para concretizar mais, mas para já cumpriu sem deslumbrar, é a minha opinião. Rui, como é que viste este jogo e se concordas com estas palavras finais em jeito de conclusão do Daniel sobre o Rui Borges? O que é que o Daniel pode dizer do Rui Borges? É evidente que o Rui Borges tem que mexer. O Rui Borges trabalha com os jogadores, sabe, vê as deficiências de alguns, porque isto também estamos a falar que já foi o Rui Borges, tem que ser, que vem do ano passado, que teve a mão em algumas contratações e também as lá tem totalmente falhadas. Como tem todos os clubes. Exatamente, como tem. Portanto, ele é que trabalha com eles e vê quando se faz algumas adaptações, como acabaste de ver, é porque os outros realmente não têm a confiança dele. Agora, o Rui Borges é o que já dissemos aqui, é muito fácil jogar contra o Casa Pia, contra o Aves, contra o Nacional, é fácil. Nos jogos que a sério é que se vê. Agora, não podemos dizer muito, vou criticar porque o Sporting é bicampeão, ele foi campeão na segunda época, está em segundo lugar, portanto ainda não estará, vamos ver quando passar para terceiro, se acontecer as coisas se calhar já piam de outra maneira. Agora, e em relação a este jogo, cá estamos, eu estava aqui a ver e a comparar, porque comparar a época que o Casa Pia tinha feito o ano passado e a que está a fazer este ano. É uma época muito fraquinha, em que já vai com 10 derrotas, enquanto em toda a época do ano passado estamos a meio, teve 13. Está em zona de despromoção neste momento, zona da liguilha, pronto. Tem tido muitas dificuldades, treinador novo, que regressou o homem da Boina, a treinar em Portugal, e o Sporting Álvaro Pacheco. O Álvaro Pacheco, sim. E o Sporting entra, a mim admirou-me sinceramente, pronto, ser só ao minuto 38, porque estas coisas, e depois os golos surgem naquela altura, minuto 38, minuto 43, vão para o intervalo e o Sporting dominou. Quer dizer, não foi um jogo que o Sporting teve a produção que já teve no outro. Não foi brilhante. Não foi. Disse logo no início. Até mesmo pelos números, há 2 remates à baliza, 2 grandes oportunidades. O Casa Pia tem efetivamente um remate, quase, eu não considero. Na primeira parte, outra na segunda. Mas, claro que a perder 2-0, o Casa Pia não tem reação nem capacidade para meter um bocadinho de nervos ao Sporting. Foi um dos clubes que roubou 2 pontos ao Benfica. Eu lembro, um penalti com o Casa Pia, um pisãozinho na pontinha da bota do Otamendi, que nem chegou a tocar na unha dele, porque eles normalmente têm a bota um bocadinho mais comprida. Tem algodão à frente. Tem algodão, e o Casa Pia roubou 2 pontos ao Benfica na Luz. Mas não tem demonstrado, e o despedimento do técnico foi da derrota que teve copiosa na jornada anterior. Portanto, era um jogo em que não se previa nada que não fosse a vitória do Sporting. Limpou ali sem problemas, também foi uma equipa que ajudou nisso, o amarelo que não jogava o Yulman e o Max Araújo, claro. Mas que era um jogo que realmente deu jeito para essas 2 ausências. O Catamo veio realmente
a dar ali um fulgor, mete 2 golos de ele próprio, e o jogo acaba depois numa segunda parte em que é a gestão também do Sporting, e mais nada houve a dizer deste jogo, uma vitória sem. E o que o Daniel disse aqui, é isso que às vezes nós não entendemos, é que às vezes, e às vezes é tão fácil prejudicar os pequenos, quando já o resultado está 3-0. Se há necessidade de pôr a equipa ainda mais complicada. Agora lembraste-me o Mourinho. Qual é a necessidade de expulsar um jogador? Mas é que às vezes têm mesmo que o fazer e não o fazem. E depois, por qualquer coisa, aí vai. Mas o Mourinho, numa equipa como o Casa Pia, não foi qualquer um, não é um jogador do Casa Pia, é um campeão do mundo. Pronto, o estatuto. Tens de pôr por isso nem sequer devia ter sido expulso. Antes de sacarem dos cartões, tem que olhar para os galões, não é? Tens que ver, então, vê lá. Deixa cá ver o currículo deste gajo para ver se o posso expulsar ou não. E aquela expulsão também também é verdade, foi mala. Podia ter sido antes, mas é tal coisa. E porque o maior erro que se pode fazer é cometer um erro para tentar corrigir o anterior. Esse é que é o pior. As compensações são o pior de tudo. Bom, Telmo, concordas com o Daniel e com o Rui, quando basicamente dizem que foi um jogo em ritmo de jogo de treino em que o Sporting basicamente cumpriu? Sim, eles já disseram tudo, tanto o Daniel como o Rui. Foi um jogo que não seria aparentemente difícil para o Sporting. No entanto, dado o número de ausências do Sporting, poderia haver ali algum nervosismo da parte do próprio Sporting. Até porque o Casa Pia apresentava novo treinador, não se sabia muito bem como é que iria ser o sistema tático com que se iria apresentar em Alvalade, seria uma novidade para o Rui Borges, só que isto, com o decorrer da época, embora o Sporting, e já elogiei aqui também o Rui Borges, que não tem sido tão valorizado quanto isso, ele, com os recursos que tem, e é verdade, não se tem queixado. Só me lembro dele uma vez dar um lamiré sobre as baixas que tem no plantel. No entanto, há rotinas de jogo já bem definidas no Sporting e como disse aqui o Daniel, aqueles passos em profundidade, aquelas assistências em profundidade que faz o Gonçalo Inácio ou que faz o Trincão. No jogo anterior tinha sido o Trincão a fazer, e nos últimos jogos tinha sido o Trincão a fazer aqueles passos de ruptura. Aquilo não é obra do acaso, não é? Aquilo é treinado, é sistematizado, e sempre que se apanha uma falha no adversário, o perigo é iminente. Agora, é uma alternativa muito válida quando a equipa não consegue sair curto. Porque tem havido várias equipas a fazer esta pressão alta em cima do Sport, foi o Gil Vicente, o Guimarães, que fazem a pressão alta, não dá para sair curto, tem que sair de outra forma, e isso também, se não for treinado, é só pontapé para a frente, não é? Precisamente, e pronto, isto aconteceu um pouco no jogo do Porto, também com o Benfica. Lembrei-me na segunda parte, aquilo a dada altura era pontapé para a frente, porque não conseguiam sair a jogar porque a pressão estava muito alta. Mas pronto, o Sporting tem esse mérito, dizer que o Jenny Katam, quando entra em velocidade pelo corredor direito e consegue puxar a bola para o pé esquerdo, é meio gol. Também é um jogador muito subvalorizado, o Jenny Katam. Eu acho, Pedro, é inquestionável, o Jenny não se lhe tem dado o valor que ele tem como extremo, correto? Porque ele joga como extremo, e quando ele entra no meio terço, no bico da grande área, porque normalmente é sempre por ali que ele aparece, nos bicos da grande área, e os defesas permitem que ele puxe a bola para o pé esquerdo, é meio golo. Este bateu, mas não tiro mérito nenhum ao Jenny Katam. O segundo golo, eu gosto de ver futebol, é um belíssimo golo. E o Daniel Bragança, pronto, ainda bem que marcou para elevar os índices de confiança dele, e no regresso dele, é evidente que eu considero o guarda-redes muito mal batido, mas isso acontece a todos, não é? Um golo por meio das pernas, e o Sporting ganhou bem, está aí para dar muita luta no campeonato. Mas há uma coisa que me está a chatear de veras agora no futebol, é que já não é o que era.
É que antigamente já aconteceu com o Porto, com o Aves, do Sporting agora com... É que antigamente quando havia mudança de um treinador, uma chicotada, aquilo dava efeito. Pá, e é verdade. Eu comecei aqui por falar porque este treinador, o Álvaro Pacheco, é um treinador já com experiência. Ele esteve no Vizela, depois esteve no Guimarães. É um jogador com um treinador com experiência. E até tem uns sistemas táticos que são defensivos, mas que partem rapidamente para o ataque. Talvez aquela troca do Ioannidis com o Fresneda dos laterais do Sporting na defesa o tenha confundido, digo eu. Mas é verdade, as chicotadas psicológicas não têm resultado, não estão a dar efeito. Nesta jornada 18, o Benfica foi a Vila do Conde defrontar o Rio Ave, numa partida em que teve os golos e grande parte das grandes oportunidades da partida nos primeiros 25 minutos. Golo de Leandro Barreiro ao minuto 16 e autogol do médio do Rio Ave, Netoy, ao minuto 25. Rui, o que achaste deste jogo e puxando um bocadinho a casseta atrás, o que achaste de Sudakov no lugar deste lesionado Rios? Achas que pode ser uma boa alternativa? Não é uma boa alternativa, é o lugar do Sudakov. Não, mas a questão é se achas que foi tão ou mais eficaz que Rios é naquela posição. O Rios, eu gostava agora aqui quando brinquei com o Porto da saída, o Rios que o Porto estava a fazer até um jogo razoável. O Rios se calhar foi dos jogos mais certinhos que ele fez ali. É evidente que, mas o Sudakov faz bem aquela função. Pelo menos o Rios tem um defeito muito grande, é que é um homem que sabe ter a bola nos pés, dribla, mas perde muita bola em zonas que não deve perder. O Sudakov é um jogador mais que não falha tanto ali, ele falha do outro lado que não está habituado. Portanto, não me estava a preocupar porque aquele lugar que o Rios estava a fazer e as exibições que tem vindo a fazer, que fosse um jogador que seja imprescindível naquele Benfica. É a minha opinião e isso às vezes não quer dizer nada, porque eles às vezes sem os grandes jogadores os jogos, as vitórias aparecem, mas é claro que eles fazem a diferença. Agora, este jogo do Rio Ave, eu estava um bocadinho apreensivo porque o Rio Ave estava a jogar em casa, é sempre um campo complicado, e depois porque tem lá um jogador que anda todo mundo atrás dele, que é o André Luiz, e eu digo assim, isto vai ser, ele vai fazer gato sapato do Benfica, porque quer efetivamente dar o salto. Mas o que se verificou foi um Benfica com uma primeira parte totalmente dominada, totalmente. Este aqui sim, Telmo, não sei se concordas comigo, não fizeram remate à baliza, o Rio Ave na primeira parte. É verdade. Não fez um remate à baliza. Rui, estava a tirar aqui essa nota. Já te vou dizendo. E o Benfica marca naturalmente, podia ter marcado antes, marca o tal anão, marca de cabeça. O tal anão marca de cabeça. É verdade. Não deixa de ser na área errada. Completamente sozinho. Ali acertou-lhe com a cabeça. Não tinha era lá o. E tem um outro lance em que ele ganha num canto em que ele ganha o lance de cabeça. É verdade, isolado. Pedro, é verdade. Depois surge, passado pouco tempo logo, ao penalti que o árbitro assinala. Lá está. A minha opinião, eu não marcava penalti. Não marcava penalti porque o jogador está a cair, toca, mas é tal coisa, se calhar havia de haver algum VAR que dizia assim, bem, isto não é tão claro, deixo a opinião do árbitro prevalecer. Mas na minha opinião, eu não fiquei, nem vejo que seja um penalti claro, porque é o que se diz, já se vê em pessoas a mão que está a apoiar, mas depois é a outra que não está e toca. Não, mas ele está a cair, está em queda. Não ponho minimamente em questão essa situação. Mas com sorte vem um autogolo, uma bola bombeada que o guarda-redes não tem hipótese nenhuma, e o Benfica a partir dali, pronto, fica com o jogo
resolvido. Mesmo na segunda parte, o Rio Ave também não foi acutilante, rematou, o outro foi 0, rematou uma vez enquadrado, e estava mesmo à espera de mais Rio Ave, até porque tem lá um Cleiton. O Cleiton já leva 10 jogos, 10 golos, esta temporada, num Rio Ave, coisa, e o tal jogador André Luís, que toda a gente anda morto, o mundo do futebol anda mesmo louco, quando se pede 15 milhões por um jogador que efetivamente demonstra o que demonstra. Isto não crees que tenha lugar no Benfica? Não tem lugar nenhum no Benfica, nem em lado nenhum. Ainda tem mesmo muito que rodar e que mostrar. Não quero dizer que não venha a ter, mas não tem demonstrado isso. Era um jogo que, depois da eliminação da Taça da Liga, da eliminação da Taça de Portugal, que pensava que seria um bocadinho mais e que o Rio Ave desse mais luta, mas não aconteceu. Portanto, acaba por ser uma vitória sossegada do Benfica, e do resto ali também há lá uma situação também de usar, não há ali nada que se possa também comentar, e quando assim foi uma semana tranquila de arbitragem, basicamente um bocadito já lá vamos. Telmo, como é que tu viste este jogo? Também achas que foi um jogo sem grande história? Sim, Pedro, concordo com a tua análise, embora sejas o moderador, mas foi um jogo sem história. O Benfica, ao minuto 16, pôs-se em vantagem num bom cruzamento, e o Leandro Barreiro marca um bom golo de cabeça. Os primeiros 16 minutos intensos do Benfica a dominar, e aquilo que se esperava era efetivamente o golo. O Rio Ave estava a contar que é sempre uma equipa difícil, sobretudo quando joga em Vila do Conde, mas também não deu réplica nenhum. O Rio Ave está a perder um pouco das suas características, sobretudo nos jogos em casa, mas isto tem a ver com a reorganização do clube. Acho que aquela mística do Rio Ave, sobretudo a jogar em casa, a multiculturalidade que está a invadir o Rio Ave também pode ter um efeito que os jogadores não tenham um foco determinado, não é? Foi isto para dizer o quê? Para dizer que foi um jogo fácil para o Benfica. Depois surge o Netói com aquele grandíssimo golo, porque é um grande golo, um grande autogolo, e a minha expectativa era se o Mourinho ia dizer que tinha empatado 1 ou se ganhou 2-0 no final. Está sempre à espera da interpretação dele. Exatamente, não houve. Quem resolveu o jogo foi o Netói. Foi, com o segundo golo foi. Com o segundo golo foi o Netói. Foi o segundo golo. Essa é a história. O Benfica, a dada altura, também, dado o esforço que fez, o Benfica geriu a belo prazer, e é um jogo mesmo sem história. Ainda há um gol do Rio Ave, mas claramente fora de jogo. Sim, completamente. Mas naquela altura não está, era o 2-1. Pois, podia relançar, não é? Não, mas pronto, já ficámos aqui a saber que o Netói substituiu o Batista. Daniel, como é que tu viste este jogo? Já quase tudo foi dito. Só fazer aqui, como disse o Rui, foi um jogo de sentido único, uma facilidade inesperada, que certamente nem os benfiquistas nem o próprio Mourinho esperava que fosse tão fácil, porque, tendo em conta o momento do Benfica, tendo em conta a valia do adversário, que tem jogadores realmente muito cobiçados, supostamente. Mas eu assinalo aqui a questão da tática. Eu olhei para a tática que o Mourinho escolheu, o posicionamento dos jogadores. Vais falar do Sheldrup. Vou falar que me parece que o jogador, agora olho para aqui e já me parece realmente que os jogadores estão na posição certa. Quer dizer, quando foi o jogo anterior, não sei se foi no do Porto, já no anterior, mas lembro de referir que estavam pelo menos 3 jogadores médios de características defensivas, mais outro que é daqueles que jogam em todo lado, mas que não é propriamente ofensivo, ou seja, jogava praticamente com o Pavlidis na frente, um extremo, e o resto eram todos jogadores que
tendo qualidade, não são propriamente os mais ofensivos. E aqui vi a coisa mais composta e se calhar isso também terá contribuído. Quer dizer, o Barreiro e o Ausnes com as funções mais defensivas do meio campo. Sudakov parece-me na posição dele, não é? Na posição que eu ainda não tinha conseguido perceber onde é que ele rendia, onde é que ele jogava bem, qual é que era a posição do Sudakov. E aqui pareceu-me que realmente é onde ele encaixa. E depois um extremo de cada lado. Eu acho que a tática terá contribuído muito para isto. Mas não foi ele, devem ter sido os adjuntos. Provavelmente. Ele não sabe nada daquilo. Isso é um mind game, se calhar já para o próximo jogo. Assim. Destaca aqui também o gol caricato, quer dizer, acho que a seguir aquela prendinha ao Porto no jogo com o Santa Clara, este aqui já vem para o número 2. Este gol foi assim uma coisa à ponta de lança. E pronto, e o Rio Ave, agora que abraçou esta política, jamais clubes tiveram assim esta política mercantilista de entre sites jogadores e entreposto, e parece não estar a correr muito bem, pelo menos tem vindo por aí abaixo. Ainda tem ali um guarda-redes com bastante qualidade, mas pouco mais que isso. Já o Porto visitou à época recém-consagrado campeão de inverno Vitória. O Porto venceu por 1-0, com o jogo a ser desbloqueado ao segundo penalti assinalado a favor do conjunto Farioli por Alan Varela ao minuto 85. Telmo, jogo que se antevia e que se confirmou muito complicado, com a equipa de Guimarães a comandar durante grande parte da partida. Como é que fazes a análise de um jogo que acaba por ser mais um jogo sem sofrer golos por parte do Porto? Um jogo muito difícil perante uma equipa muito motivada e com razão para isso. Devo dizer que já em condições normais o Guimarães é sempre uma equipa difícil, no entanto tinha aqui uma motivação extra pela conquista da Liga, da Taça da Liga, não é? Por tudo isto fazia antever muitas dificuldades que se confirmaram. Eu devo dizer que o Guimarães teve as melhores oportunidades de golo. Valeu ao Porto na primeira parte uma grande defesa do Diogo Costa, mais uma, e que até ao minuto 70 o Guimarães controlou em absoluto o Porto. O Porto começou a jogar a partir do minuto 70 e a criar uma ou outra oportunidade a partir do minuto 70. É óbvio que tem a possibilidade de marcar de penalti na primeira parte, não marcou, deu mais confiança ao Guimarães. Foi um jogo extremamente difícil. Eu diria mesmo que talvez tenha sido o pior jogo do Porto em domínio de bola, controlo do jogo, de oportunidades, e depois o Porto, a partir do minuto 70, melhorou significativamente também com as substituições efetuadas, e tem o penalti ao minuto 80, feito sobre aquele jogador também recém-chegado ao Porto, um também jovem. Polaco, não vais dizer o nome. Eu direi, é que eu estava aqui a escrevê-lo, isto é realmente desafiante. Eu direi Oscar e depois é o Pietruszeski. Ainda lá vais. Exatamente. Bom, melhor que o Jorge exatamente. Tenho alguma dificuldade e reconheço aqui. Oscar, pronto. É o Oscar. O Oscar com capa, Pietruszeski, pronto, com 17 anos, naquela situação, há um contacto ali no pé dele do Telmo Arcanjo, não é? E sim, pronto, que entrou muito mal na partida. Entrou muito mal, que acabou por ser expulso. Precisamente. Portanto, esta situação. A expulsão então foi descabida máxima. Mas completamente, Pedro. Aquilo realmente, ele estava de cabeça perdida. É natural, entra, sim. Leva o amarelo na altura do penalti e depois logo... Sim, porque ele faz o penalti e tinha entrado há 2 minutos atrás. Precisamente. Às vezes as substituições nem sempre resultam, a vontade de querer desarmar o adversário sem dúvida. Tanta que se entra nos limites, e quando os limites são para além do admissível, a arbitragem está lá para fazer o seu serviço, sob o meu ponto de vista, não é? Dizer que depois aquele penalti do Varela, que segundo vi hoje, foi ele que pediu para o marcar, porque o Samu já não estava em campo, assumindo aquela responsabilidade. Eu devo dizer que ainda
suspirei quando vi a paradinha, não é? Quando vi a paradinha. Foi a Bruno Fernandes. Exatamente. Pronto, é um penalti de personalidade, é um penalti que mostra a motivação do jogador, mas também o seu autocontrolo e o bom momento de confiança com que o jogador estava naquele instantâneo, não é? Não, ele vai com confiança. Se o outro já falhou, também se falhar, olha, não cai tudo sobre mim. Pronto, não será bem assim. Há aqui uma novidade que ainda não vi assim referida. Não jogou o Charles, o guarda-redes que fez aquela magnífica exibição. Verdade. Exatamente, não sei porque é que não jogou o Charles. Acho que foi proibido, não está emprestado pelo Porto o Charles. Rui, se calhar não veio do Portimonense, jogou o Castilho, não veio do Portimonense o Charles. Pronto, foi uma vitória muito, muito, muito sofrida do Porto, e os jogadores trabalharam muito, eles são os trabalhadores do clube. Aquela equipa, mesmo não apresentando um futebol, é uma equipa guerreira, é uma equipa muito, muito guerreira, e também se ganham assim jogos. Eu acho que a vitória, mesmo sendo por 1-0, acaba por ser uma vitória justa. Daniel, este era o jogo em que o Porto devia ter perdido pontos na tua ótica? Em que podia ter perdido pontos, não é devia, não é devia. Nos termos do devia também sou obrigado a concordar. Devia perder pontos. Não é devia, mas em que era mais provável perder pontos, digamos assim. E mais provável se tornou com o desenrolar do jogo, não é? Para já, o penalti falhado, o domínio, que foi a primeira parte, foi avassaladora do Vitória. As formas como o Diogo Costa foi salvando e evitando que o Vitória chegasse à vantagem, perspectivava essa perda de pontos, sim. É como dissemos aqui já ainda em off no início, o Porto já teve a estrelinha, como no caso do Santa Clara. Desta vez foi assim, mas a estrelinha continua a crescer, pode-se dizer que continua a crescer, está lançado, e a perda de pontos tarda em acontecer. Isto, neste aspecto, resta aos adversários tentar continuar a não perder no encalce para esperar deslizes. Isso é sempre uma futurologia. Há quem diga que assim que perder os primeiros seguem-se os segundos e por aí afora, mas pronto, como o ketchup. É como o ketchup. De resto, o que tenho aqui a dizer deste jogo, parece-me que os penaltis são bem assinalados. Vejo ali um possível penalti do Froholt antes do gol do Porto, imediatamente na jogada anterior, mas é sempre aquela questão de quem agarra primeiro ou quem agarra com mais intensidade, ou de que, a mim pareceu-me, da forma como se desenrolou a jogada e pelas imagens que foram proporcionadas. E de resto destacar aqui o Pietruszewski, não, o Telmo diz melhor do que eu. Pietruszewski. Que parece realmente promissor, deixou ali detalhes interessantes, principalmente até na forma como aborda o lance em que ganha penalti. Parece ser rápido, com boa técnica, e o Porto continua aqui forte no Football Manager da vida real, a sacar assim talentos, e pronto, vamos ver no que é que Polónia e descobriu três talentos. É verdade. Alguns andam pela Roménia, não é, Rui? Okay. Rui, como é que viste este encontro? Este encontro, eu via já um encontro mais facilitado para o Futebol Clube do Porto. E explico porquê. Porque o Guimarães vinha de uma euforia, e esta às vezes de ganhar uma taça da Liga às vezes não é benéfico, porque é os festejos, tudo é o mais. efeito oposto da chicotada psicológica. Aqui tem acontecido isso. E depois tinha dois jogadores expulsos que não jogaram agora, um deles que efetivamente é o pilar do Vitória. Ataque, não é? Não era estás a falar não estás a falar do Oliveira? Não, do Nelson Oliveira. Estava a falar do outro, que agora não me vem o nome à cabeça.
Não interessa. Não interessa. E eu via que o Guimarães tivesse ali dificuldade, mas fiquei surpreendido com uma primeira parte dominada pelo Guimarães. Completamente. Dominada pelo Guimarães. Em que o Porto tem a situação do penalti, falha o penalti, que seria completamente injusto o golo naquela altura, o intervalo vem 0-0, mas o Guimarães depois começa a sentir pernas. Também Começa a pareceu cair isso. devagarinho, começa a sentir pernas. O penalti é penalti, pronto, se o jogador cai, mas toca no calcanhar, vê-se ali, a imagem é nítida, não há nevoeiro, e vê-se perfeitamente que é penalti. Melhor zoom. A câmara tinha um bom zoom. Tinha um bom zoom, aquela. A outra estava meio avariada, já devia ser obsoleta. O zoom. Portanto, não ponho. O Daniel diz aqui um possível, eu digo um penalti claro do Frohold, que nem sabe onde é que a bola está literalmente virado para o jogador, com as costas voltadas para a bola, e está a empurrá-lo consecutivamente por ali. Se fosse ao contrário, era penalti de certeza absoluta. Estava ainda 0-0, não se sabia, mas são este tipo de situações que às vezes, pronto, que é quem vai à frente e que até estrelinha de campeão, é tudo estrelinha. Só vamos aguardar, às vezes as estrelas são cadentes e passam e logo se vê. Mas é uma vitória do Porto muito boa, face à exibição que teve, mais uma delas, e que vai alimentando a cada jogo que passa a esperança de ser campeão. Pedia-vos só, antes de terminar, um comentário ao jogo vindouro de cada uma das vossas equipas, e posso começar por ti, Rui, contra a Juventus esta quarta-feira em Itália. O que é que tens a dizer? Que expectativas tens quanto a este jogo? Muito rapidamente. Ora, a expectativa é que o Benfica faça um bom jogo e tenha capacidade e cabeça fria para passar este obstáculo, porque o Benfica tem que ganhar, na minha opinião. Mesmo o empate não servirá, pois é um jogo com o Real Madrid e as coisas são totalmente diferentes. São totalmente diferentes vir com um empate ou vir com uma vitória, porque encarar o jogo. Vemos uma Juventus que não está também a carburar bem, ainda este domingo também perdeu com o Cagliari, acho eu. Portanto, eles têm já passaram que tem o estádio cheio, porque o Benfica não pode ter apoiantes, mesmo, lá está, mesmo que os tivesse seriam a grande minoria, mas de qualquer maneira é sempre diferente ver um espaçozinho vermelho do que não ver absolutamente nada. É isto que os adeptos não entendem e não veem que estão a prejudicar os clubes deles quando fazem este tipo de atitudes e depois ficam sujeitos a estas avarias de não poderem assistir. Portanto, é um jogo em que o Benfica tem que encarar seriamente este jogo com muita atitude, com muito querer, para poder levar a vitória, porque tem capacidade para isso face à Juventus, que já não é a Juventus. Pode ser que psicologicamente a Juventus esteja mal, parece que tem que dar 10 milhões de euros ao Cristiano Ronaldo. Pode ser que eles... Daniel, o Sporting vai defrontar o Paris Saint-Germain nesta terça-feira, dia 20, amanhã. Que expectativas é que tens? Sabendo já que João Neves está lesionado. Não sei se terá influência ou não. Fazer uma moça terrível, porque eles têm um plantel com muitas lacunas. O João Neves lesionou-se para não jogar contra o Sporting. É verdade. Foi para ir à neve agora. É uma equipa do nosso campeonato, quer dizer, estamos a 3 pontos deles, não é? O Sporting está a 3 pontos deles, portanto temos que pensar positivo. Estava a ver aqui curiosidade, pelo visto é o primeiro confronto entre as duas equipas. É o primeiro entre as duas. Eu que estou a ler aqui. Não sabia. É claro que é assim. Mas tu não é um jogo Daniel, é mesmo do campeonato, eles também vão em segundo. É um jogo complicadíssimo, porque toda a gente sabe da mais-valia do plantel do PSG, toda a gente sabe da forma, além da mais-valia, a forma como esse plantel se mexe em campo, como as dinâmicas daqueles jogadores. Tem alguns dos jogadores que são os melhores do mundo na sua posição, o caso de Nuno Mendes, o caso de Vitinha ou de Dembélé, quer dizer, que é que o Sporting,
contra isto pode ambicionar ter a sorte do jogo, que não se controla, mas pode ambicionar tentar ser competente, tentar ser sério na abordagem ao jogo. Eu acho que o Sporting tem capacidade para fazer uma gracinha, mas temos sempre com a perfeita consciência que qualquer deslize vai resultar em golo. Mas já agora não está na melhor forma o Paris Saint-Germain, mas pode. Corrigir-te, o Paris Saint-Germain e o Sporting jogaram em 2010 um amigável. Um amigável. Em 2010 é que o Paris Saint-Germain ganhou 4-2. A série é a primeira vez, mas não, quer dizer, o Sporting em casa tem 3, 4 triunfos seguidos, não é sempre? Acho que são 3. Tem 3. E tem quase sempre marcado primeiro nos jogos. É o que espero. Se calhar marcamos primeiro e depois logo se vê. Telmo, o Porto vai à República Checa, de frente ao Pilsen, que é o quarto classificado neste momento do campeonato checo. Que expectativas tens relativamente a este jogo? Bom, as expectativas que eu tenho é que esteja uma boa temperatura, porque o clima pode influenciar muito. Aquelas temperaturas, tem estado muito frio na Europa e pode influenciar. Agora o Porto já ganhou uma taça Toyota, que na altura considerado o campeão do mundo, em 1988, janeiro de 88, salvo erro, portanto em neve, no Japão. Hoje em dia já não se jogava. Exatamente, portanto o Porto só tem que vencer, fazer o seu trabalho e nada mais. Já agora falando dos adversários, tenho uma convicção que o Benfica vai ganhar em Turim, à Juventus, e que o Sporting vai dar uma grande luta ao Paris Saint-Germain. Foste simpático. Sim, bem que ele fala. Obrigado a todos por ter dizer, e o Porto ganha à vontade. Vai logo nos 8 primeiros, está descansado. Obrigado a todos por terem estado desse lado. Agradecer também ao Telmo, ao Daniel e ao Rui por terem estado presentes. A reposição do programa é amanhã, terça-feira, às 10 horas. Até para a semana.